Opa, tudo bom? Seja muito bem-vindo à terceira aula do programa SaaS, o Social Ads Start. Nas aulas anteriores, eu te preparei e te ensinei todo o conceito que existe por trás do Facebook Ads e como as ferramentas funcionam. Na segunda aula, você aprendeu como ativar e deixar tudo pronto para que você possa fazer o seu primeiro anúncio. É de extrema importância que você tenha assistido às aulas anteriores e principalmente a segunda aula, que é a aula anterior, pois nela eu te guiei por um passo a passo como que você faz para ativar as ferramentas necessárias para que você possa fazer anúncios no Facebook. Na próxima aula nós vamos aprender como criar um anúncio do zero, o seu primeiro anúncio no Facebook, e é necessário que você tenha conseguido completar as etapas anteriores para que você possa acompanhar a seguinte aula. Na aula de hoje, antes que a gente comece a fazer o nosso anúncio, você precisa primeiro entender um outro conceito, que é o conceito de estrutura de campanhas no Facebook. Essa é uma coisa que gera muita confusão e que o pessoal, pelo fato de não entender como isso funciona, é que não consegue organizar as estratégias ou na hora de começar a criar uma campanha no Facebook, fica perdido no gerenciador de anúncios e não consegue concluir a criação do seu anúncio. Então é de extrema importância que você entenda primeiro como que funciona essa estrutura de campanhas, que eu vou te mostrar aqui, e depois ver como que ela se aplica dentro do gerenciador de anúncios. Dessa forma vai ficar mais claro para você como que funciona toda essa estrutura e fica muito mais claro entender como que é o processo de criação de uma campanha no Facebook no passo a passo. Então, em primeiro lugar, vamos para a minha tela aqui, que eu quero te compartilhar com você alguns slides que vão deixar um pouco mais fácil o processo de entendimento dessas campanhas. Então, a estrutura do Facebook, a estrutura de campanhas do Facebook, ela é dividida em 3 níveis. O nível de campanha, o nível de conjunto de anúncio e o nível de anúncios. Exatamente como você está vendo aqui nos slides, divididos como se fossem uma dentro da outra. O nível principal que fica no topo, é o nível pai de todos, é o nível de campanha. Dentro da campanha é que você cria um conjunto de anúncio ou vários conjuntos de anúncios. E dentro dos conjuntos de anúncios é que estão os anúncios. Inclusive, para quem já tem o layout novo do gerenciador de anúncios, a gente vai ver ali um exemplo depois, os ícones que identificam essas etapas são exatamente como esses aqui. Para quem tem ainda o layout velho, não se preocupe que no final da aula eu vou fazer um corte aqui no vídeo, aí eu vou mostrar também a estrutura como que está organizado no gerenciador velho. Na verdade não muda muita coisa, a estrutura é do mesmo jeito, só mudou um pouquinho o formato dos painéis que ficou mais bonitinho, mais atualizado. Mas vamos entender como que funciona cada um desses níveis aqui. O que você precisa entender primeiro é que cada um desses níveis, eles estão dentro um do outro, seguindo a escala. Então o primeiro nível é a campanha. Dentro da campanha nós temos os conjuntos de anúncios e dentro dos conjuntos de anúncios nós temos os anúncios em si. E vamos ver o que é cada um deles. Começando pela campanha, é nesse nível que você define alguns detalhes da tua campanha, como por exemplo o objetivo da tua publicidade. Na hora de criar um anúncio no Facebook, se não sabe vai ficar sabendo agora. Antes de tudo, a primeira coisa que você escolhe é qual o objetivo, para o Facebook saber para qual objetivo ele vai otimizar aquela campanha. Dentre eles a gente tem alcance, tráfego, envolvimento, visualizações de vídeo, conversão. Então, de acordo com o objetivo, com o que eu quero que aquele anúncio dê de resultado, eu seleciono esse objetivo para que o Facebook saiba, entenda o que eu estou querendo com aquele anúncio e otimize a entrega para as pessoas mais propensas a realizarem aquilo naquele momento que vai receber o anúncio. Então é nesse nível de campanha, que é o nível topo de todos, um nível que está acima de todos os outros, é onde você vai definir o objetivo. É também nesse nível que, por padrão, hoje em dia, você define o orçamento da tua campanha. Antigamente, esse orçamento era definido no nível seguinte, que é o nível de conjunto. Hoje em dia, com a ativação de um recurso chamado CBO, que é o Campaign Budget Optimization, ou traduzindo para o português livre, otimização de orçamento de campanha, ele vai trazer a configuração desse orçamento para esse nível primeiro. Então é no primeiro nível, na primeira etapa da criação do anúncio que você escolhe o orçamento hoje em dia. É opcional, dá para desativar e passar a escolher no nível de conjuntos, mas isso é assunto para um conteúdo um pouco mais complexo e mais denso e mais avançado.
Depois também é nesse nível de campanhas que você vai definir a estratégia de lances e o tipo de veiculação do anúncio, que são algumas outras configurações também que nós temos nas campanhas. No nível de conjuntos, é aqui que nós definimos algumas etapas bem importantes do nosso anúncio, como por exemplo o direcionamento. Para que tipo de público vai ser entregue esse anúncio? É na etapa, no nível de conjunto de anúncios, que nós escolhemos qual é o grupo, no caso de pessoas, que vai receber aquele anúncio, quem são as pessoas que receberão aquele anúncio. É aqui que a gente faz a tal da famosa segmentação do anúncio. É aqui também que nós definimos o posicionamento do anúncio, ou seja, aonde esse anúncio vai aparecer. Esse anúncio vai aparecer no feed do Instagram, no feed do Facebook, vai aparecer só no celular, vai aparecer para computador também, vai aparecer no Stories. Então, esse posicionamento é definido a nível de conjunto de anúncios. Também é possível definir o orçamento a nível de conjunto de anúncios, se desativar o recurso de CBO lá na etapa da campanha. E aqui também nós definimos a programação dos nossos anúncios, da nossa veiculação. Então é nesse nível que você define quando começa e quando termina o seu anúncio e se ele vai ser veiculado em um determinado período de tempo, por exemplo, uma faixa de horas do dia durante aquele período que você selecionou. Depois nós temos o último nível, que é o nível do anúncio em si. Aqui é que está o criativo do anúncio. O que é o criativo do anúncio? É o formato do anúncio que você vai escolher, se ele é um anúncio de carrossel, se ele é um anúncio de vídeo, se ele é um anúncio de imagem. E aí é aqui que você define qual é a imagem que você vai usar ou qual é o vídeo que você vai usar no seu anúncio e qual é o texto que vai lá na descrição e a CTA. O que é CTA? CTA é Call to Action, ou seja, chamada para ação. É o botãozinho que fica lá embaixo incitando o usuário a realizar aquela determinada ação. É aqui que você coloca o link e tudo mais. De fato, é nessa etapa, nesse nível de anúncios, que você cria o anúncio de fato, aquilo que o usuário vai ver, aquilo que as pessoas que você selecionou na etapa anterior vão ver de fato. A parte bonitinha do anúncio, visual do anúncio, é criada no último nível, o nível de anúncios. Agora, outra coisa que você precisa entender é que, baseado nessa estrutura, nós podemos ter ela organizada de formas diferentes. Sempre vai ser assim, campanha, dentro da campanha conjunto, dentro do conjunto o anúncio. Só que eu posso ter uma variação da seguinte forma. Dentro de um conjunto de anúncios, eu posso ter vários anúncios diferentes. Então eu posso ter aqui no exemplo, eu criei 2 anúncios diferentes. Então eu tenho um conjunto de anúncios com 2 anúncios diferentes. Para que isso seria útil? De repente eu quero mostrar 2 anúncios diferentes para testar o qual deles funciona melhor, mas eu quero mostrar esses 2 anúncios para o mesmo posicionamento, ou seja, é no feed do Instagram, é na tela do computador, é na tela do celular, e para as mesmas pessoas, já que essas 2 opções a gente define aqui a nível de conjunto de anúncios. Então a gente configurou aqui no nosso conjunto quem vai receber o anúncio e onde esse anúncio vai ser mostrado. Aí eu crio 2 anúncios dentro desse conjunto, de repente um com uma imagem diferente do outro, para testar o qual deles funciona melhor. Outra estrutura também comum é essa daqui. Parece que complicou mais na imagem, mas nada mais é do que eu tenho uma campanha e dentro dessa campanha eu tenho 2 conjuntos de anúncio. E aí dentro desses conjuntos de anúncio, um deles tem 2 anúncios e o outro tem 1 anúncio. E isso pode variar, eu posso ter 3, 4 conjuntos de anúncio, eu posso ter 4, 5 anúncios dentro desses conjuntos. Para que isso? De repente eu tenho uma campanha com o objetivo de tráfego, levar as pessoas até um determinado site. Lembrando que a gente escolhe o objetivo da campanha a nível de campanha, o primeiro nível lá em cima. Depois eu quero mostrar esse meu anúncio para 2 públicos diferentes. De repente eu vou mostrar esse meu anúncio para mulheres e depois quero mostrar um outro anúncio com uma imagem diferente para homens. Então eu preciso definir 2 conjuntos de anúncio porque o tipo de público que vai receber o anúncio é definido a nível de conjunto.
Então eu crio um conjunto de anúncios e configuro que o público vai ser homens, e crio outro conjunto de anúncios e configuro que o público vão ser mulheres. Eu coloco o criativo, o anúncio em si, diferente em cada conjunto. Faço um anúncio para homens no conjunto de homens e um anúncio para mulheres no conjunto de mulheres. Isso pode ser usado em várias estratégias diferentes para isolar públicos, de repente criando estratégias de retargeting, onde você vai isolando públicos de pessoas que já compraram de você e vai negativando esses públicos. Isso é um assunto um pouquinho mais avançado e complexo, mas é importante que você saiba como que funciona essa estrutura e que dá para fazer isso. Então, para relembrar aqui, que é bem importante, que você precisa saber. Primeiro, a estrutura de campanhas do Facebook funciona assim. Primeiro são campanhas. Nas campanhas eu escolho o objetivo. Essa é a coisa principal que você precisa saber. Dentro das campanhas estão os conjuntos de anúncio e são nos conjuntos de anúncio que nós escolhemos o posicionamento, onde esse anúncio vai aparecer, o direcionamento, quais pessoas, que tipo de pessoas, que público vai receber esse anúncio e também a programação, ou seja, quanto tempo vai durar, de quando até quando esse anúncio vai ficar rodando. E no nível de anúncios, ou seja, o anúncio que está dentro dos conjuntos, é aqui que está de fato o criativo, a parte visual do anúncio que o usuário verá quando você começar a veicular o seu anúncio. Agora vamos para a próxima etapa, que é entender como que essa estrutura está organizada dentro do gerenciador de anúncios, que é a ferramenta que nós usamos para criar anúncios no Facebook. Então eu estou aqui com o gerenciador de anúncios aberto, já usando um layout novo. E o que eu preciso que você entenda aqui dentro da ferramenta, do gerenciador de anúncios, como que está organizada a estrutura. E você pode ver que aqui em cima nós temos 3 abas dentro do gerenciador de anúncios, que são exatamente aquelas opções que a gente viu nos slides anteriores. São os 3 níveis da estrutura de campanhas do Facebook. Começa com o nível campanhas e aqui, estando com a aba campanhas ativa, ele vai exibir todas as campanhas que nós temos. Depois ele vai mostrar aqui na frente a aba conjuntos de anúncio. Se eu seleciono essa aba, ele vai exibir todos os conjuntos. Veja os iconezinhos ali de conjuntos de anúncio, ou seja, conjuntos que estão dentro das campanhas ali. E a última aba, o nível de anúncios, que ele vai mostrar os anúncios de fato. Até ele mostra uma miniatura aqui no layout novo do gerenciador que fica bem legal. Então aqui estão os anúncios que estão dentro daqueles conjuntos de anúncios, tá? Então você tem que sempre prestar atenção em qual dessas abas está ativa no momento. Ela fica bem destacada aqui no layout do gerenciador novo, né? Fica em azul ali, que é nesse nível que você está ativo, que é o que você está criando. Se eu tiver com o nível campanhas aqui aberto e clicar em criar, ele vai começar a criar uma nova campanha, que é o processo padrão. Eu tenho que começar criando pelo nível superior, começar pela campanha, configurando orçamento e objetivo, depois eu vou para conjunto, depois eu vou para anúncio e o próprio gerenciador vai te guiando por essas etapas, como você vai ver na outra aula. Só que se eu estiver dentro de conjuntos e clicar em criar, ele vai criar um novo conjunto dentro da campanha que tiver selecionado anteriormente, tá? Então o que acontece aqui? Só naveguei pelas abas para você visualizar elas. E aí você tem a lista aqui. Voltei para a aba campanhas e aqui você tem a lista de todas as campanhas que eu tenho aqui dentro desse gerenciador de anúncios, que foram realizadas com essa conta de anúncios. Eu vou mudar aqui minha câmera de lado para ficar mais claro aqui, não ficar tampando. Se eu selecionar, por exemplo, essa campanha aqui, clicando nessa caixinha, ele vai dar um check e vai marcar essa campanha. Ela até ficou em destaque ali. Estando com a campanha selecionada, o gerenciador de anúncios indica para mim aqui, ó, um selecionado. Se eu clicar agora e mudar para o nível de conjunto, ele estará mostrando os conjuntos de anúncio que estão dentro daquela campanha selecionada. Eu tenho 2 conjuntos de anúncio dentro daquela campanha. Então veja, voltei para o nível da campanha, está com essa campanha selecionada aqui. Se eu estando com ela selecionada, ele indicando aqui que eu estou com ela selecionada, quando eu vou para o nível de conjunto, ele estará mostrando os conjuntos que tem dentro dessa campanha. Se eu for para o nível de anúncio, sem selecionar nada aqui, ele mostrará para mim os anúncios que estão dentro daqueles conjuntos, ó, que são 2 anúncios. Provavelmente aqui um para cada conjunto daqueles lá. Se eu voltar agora aqui para nível de conjuntos e selecionar um conjunto,
Aí eu verei somente o anúncio que está dentro desse conjunto. Então eu vou lá para o nível de anúncio e ó, esse é o anúncio que está dentro daquele conjunto que eu selecionei. Se eu voltar para conjunto aqui novamente, se eu clicar aqui nesse xizinho que indica que tem um selecionado, você vai notar que ele remove a seleção aqui, desmarcou. Vou marcar o outro aqui e vou para o nível de anúncio novamente e estarei vendo o outro anúncio que faz parte daquele outro conjunto. Então é fácil, você marca aqui, quando você sobe para o próximo nível, você vê o que está dentro daquilo que foi marcado. Se eu marcar aqui e subo para o próximo nível, eu estarei vendo o que tem dentro do que foi marcado no nível anterior. E se eu quiser ir desmarcando tudo, eu posso ir desmarcando tudo aqui e ele vai exibindo tudo novamente. Sempre lembrar de olhar em que nível você está aqui. Uma coisa interessante, nesse layout novo do gerenciador de anúncios, você pode ver os níveis aqui também. Isso não acontecia no layout antigo. Para navegar por todos os níveis, você precisava navegar através das abas aqui em cima. Para quem tem um layout novo como esse que eu estou mostrando aqui, você clicando nessa setinha aqui do lado, ele vai expandir os níveis. Então o que acontece? Ele expandiu a campanha mostrando que dentro dela tem um conjunto de anúncio. E se eu clicar nessa setinha aqui de novo, ele vai expandir o conjunto de anúncios mostrando que eu tenho dentro dele um único anúncio. E se eu clicar novamente, ele vai compactando de novo, vai recolhendo. Vamos ver o de baixo como fica, ó. Expandir e ele mostrou que dentro dessa campanha tem dois conjuntos de anúncio. Se eu expandir, posso expandir cada um deles. Ó. Dentro desse conjunto tem um anúncio e dentro desse outro conjunto tem outro anúncio. Então eu posso ir expandindo ou recolhendo e visualizando de forma visual mais simples de entender, que é exatamente do jeito que eu coloquei naqueles slides lá. Mas para quem tem o gerenciador antigo, só dá para navegar, não dá para fazer essa visualização no painel inicial, você tem que navegar pelos painéis dos níveis aqui. Se eu quero ver o que tem dentro da campanha, eu tenho que ir para o nível de campanha com aquela campanha selecionada, ok? Então é isso que eu precisava que você entendesse a princípio, como funciona, como que é organizada essa estrutura de anúncios do Facebook Ads e como que ela funciona, como ela está organizada dentro do gerenciador de anúncios, que é a ferramenta que você vai usar para criar anúncios, tá? Outra coisa que você precisa entender, quando você está criando um novo anúncio, você vai perceber isso na próxima aula quando a gente for fazer o passo a passo, você sempre vai criar a estrutura que a gente chama de 1-1-1, que é uma campanha com um conjunto dentro, com um anúncio dentro. Sempre por padrão o Facebook vai te guiar criando essa estrutura. Ah, mas se eu quero fazer uma campanha com dois conjuntos de anúncio. Depois que você criou a primeira campanha, o primeiro conjunto de anúncios com o primeiro anúncio dentro, você pode voltar no nível de conjuntos e criar um segundo conjunto dentro daquela campanha para fazer o outro anúncio. E assim sucessivamente, você vai voltando para o nível e criando novos conjuntos ou criando novos anúncios dentro do nível que você está. Mas a princípio, quando você está criando uma campanha do zero, a estrutura é sempre a 1-1-1, que é uma campanha, dentro dela um conjunto, dentro dele um anúncio. Ok? Espero que você tenha conseguido entender. Eu fiz o máximo possível para explicar da forma mais clara. Eu sei que a princípio parece um pouco complexo essa estrutura, mas se você voltar e rever essa aula de novo, abra o seu gerenciador de anúncios e explore ele, você vai começar a entender a dinâmica da coisa. Não tenha medo de clicar nas coisas ali e testar para conseguir começar a entender e se familiarizar com a ferramenta. Agora vai ter um corte no vídeo, porque eu vou abrir o outro gerenciador de anúncios. Eu vou ter que trocar de perfil aqui para abrir um perfil onde não foi liberado ainda o modelo novo do gerenciador, para você ver a diferença do layout. Que pode ser que para você abra esse novo ou abra o antigo. E isso é completamente aleatório. Segundo o Facebook, segundo as notas oficiais, isso já deveria estar liberado para todo mundo desde setembro de 2019. Porém, no meu perfil pessoal, por exemplo, quando eu entro nas contas de anúncio, elas estão usando ainda o layout antigo do gerenciador. A minha ferramenta ainda é a antiga e eu não sei porquê. Usando o perfil da Sara e acessando as mesmas contas de anúncio, já foi liberado para ela o layout novo da ferramenta. Então, o Facebook tem desses mistérios. Às vezes ele libera alguns recursos para uns, para outros não. E, infelizmente não há controle sobre isso. Bom, vamos lá. Já estou com a tela do gerenciador aberto e você vai notar que ele está um pouquinho diferente.
Na verdade, a estrutura toda do funcionamento continua igual, só mudou mais o visual mesmo. É como se tivessem botado uma nova pintura aí no gerenciador, vamos dizer assim. É claro que o outro está bem mais bonito e tem alguns recursos a mais que o antigo não tinha, mas a estrutura de funcionamento continua sendo a mesma, por isso que você precisa entender como que funciona aquela estrutura de campanhas, porque ela não mudou independente de qual gerenciador você tenha. Então, se você entender muito bem aquela estrutura, você vai conseguir trabalhar com qualquer um dos layouts, o que pode acontecer com você, pode ter essa alternância. Então, a princípio, você pode ver aqui que continua sendo organizado em abas aqui. Os níveis estão organizados, nível de campanha, nível de conjunto e nível de anúncios. E da mesma forma, ele lista aqui embaixo todas as campanhas daqueles níveis, todos os itens daquele nível que você selecionou. Inclusive eu estou exatamente com a mesma conta de anúncios aberta aqui e usando o meu perfil, o layout é diferente. Mas vamos lá, ó. Selecionando aqui essa campanha que eu quero ver o que tem dentro dela. Pode ver que nesse layout antigo eu não tenho aquela setinha que expande e mostra o que tem dentro. Então esse é o único ponto negativo do gerenciador antigo. Porém, para mim, pelo menos na minha percepção, parece que ele funciona um pouco mais rápido, ele carrega as coisas mais rapidamente. O novo parece que fica um pouquinho mais lento. Dependendo da velocidade da internet, ele pode até ser um pouco incômodo de usar. Mas, enfim, não tem muito o que reclamar. Selecionei a campanha da mesma forma que fiz no outro lá, só o visualzinho é um pouco diferente, tem menos destaque. Ele indica do mesmo jeito aqui, ó, que eu tenho ela selecionada, e se eu descer para nível de conjunto, ele vai mostrar para mim os dois conjuntos que tem ali dentro. Não tem aqueles iconezinhos bonitinhos, mas funciona exatamente igual. Se eu descer para nível de anúncio, ele vai mostrar os anúncios que estão dentro daquela campanha ali, do mesmo jeitinho que anteriormente lá. Então veja, o funcionamento da ferramenta é igual. O que muda um pouco é o visual mesmo do layout, e aqui nós temos uma aba adicional, visão geral da conta, que mostra algumas informações que lá é acessado de forma diferente. Mas não vem ao caso aqui. O que você precisa se concentrar aqui são com essas três abas aqui. A aba campanhas, conjunto de anúncios e anúncios, que são os níveis daquela estrutura de criação de conjuntos do Facebook. Legal? Na verdade, eu só queria te mostrar a diferença aqui do layout, que não mudou visualmente só, mas que a ferramenta continua sendo o mesmo jeito de trabalhar, tirando alguns recursos adicionais que apareceram lá no layout novo, mas é só para você se familiarizar com os dois layouts. Agora a tarefa é a seguinte: fechando essa aula, se você entendeu realmente como funciona essa estrutura, vá lá no seu gerenciador, que você já deve ter um gerenciador de anúncios ativo se você seguiu os passos da aula anterior, e explore essas abas, explore tudo certinho. É claro que no seu gerenciador não vai estar nenhuma campanha, nenhum anúncio, nenhum conjunto, porque você não criou nada ainda. Mas mesmo assim, mesmo não tendo nada aí dentro, explore a ferramenta em si, veja o que tem nos botões, clique e se familiarize com o funcionamento da ferramenta, porque na próxima aula vai ser interessante que você já esteja pelo menos um pouco familiarizado com essa ferramenta. Legal? Então um grande abraço e te espero na próxima aula.